Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Operacionalização do Sistema Integra. Me chamo Moisés Santos e nessa aula nós daremos continuidade ao módulo de gestão de suprimentos, especificamente falando um pouquinho sobre a tela de concurso e seleções. Na aula anterior, a gente explicou um pouquinho como é que funcionam os processos de provimento dentro da Prefeitura de Fortaleza. E no sistema Integra, como ele é um sistema de gestão de recursos humanos e folha de pagamento, a gente precisa também gerenciar esses processos de provimento. De que forma? Parametrizando no sistema cada processo de provimento que acontece atualmente na prefeitura. Então, como eu expliquei para vocês, o primeiro processo de provimento lá é o concurso público. E o concurso público, geralmente é publicado um edital, né? Tem todo um trâmite interno, que isso também é gerenciado lá na CEPOG, tem todo um trâmite de solicitação do órgão, contratação de banca organizadora, publicação do edital, e aí as pessoas se inscrevem, depois faz a prova, depois tem avaliação de títulos e tudo mais, até a pessoa ser aprovada. Esses concursos públicos que são aplicados dentro do município de Fortaleza, a gente precisa gerenciar eles, tanto os concursos públicos quanto os processos de seleção pública, né? Justamente para ter o quê? O controle de vagas, porque é muito importante, porque, primeiro, criação de cargo público, né, depende de lei. Então, para criar um cargo dentro da prefeitura é publicada uma lei que cria aquele determinado cargo. Lá no módulo de gestão da informação a gente viu isso com aqueles cargos da extinta FAGEFOR, que precisaram ser criados nos planos de cargos da SMS. E para ocupar um cargo público, para um servidor, para abrir concurso, né, a gente precisa ter cargo público vago e disponíveis para ser ocupado, né? Então eu não posso... Por exemplo, o prefeito não pode abrir um concurso público só porque ele deseja e assim bem entende. Por quê? Porque precisa primeiro ter as vagas. Ou ele cria mais vagas, ou precisa avaliar quais são as vagas que estão disponíveis. E aí, baseado na quantidade de vagas disponíveis, ele vai abrir um edital de concurso público com aquela quantidade de vagas para prover aquelas pessoas. Porque a partir do momento que um servidor se aposenta, ou muda de cargo, ou sai da prefeitura, vai trabalhar no Estado, na União, em outro cargo público, aquele cargo fica válido. E se um cargo está vago, significa que o prestador de serviço que deveria estar ocupando aquele cargo e prestando serviço à população, não está fazendo isso. E aí a prefeitura precisa prover esses cargos. E dessa maneira, para gerenciar esses processos seletivos, a gente aqui no sistema idealizou a tela de concurso e seleções. O que essa tela faz? Essa tela, ela gerencia cada processo de concurso e cada seleção pública destinada à ocupação de vagas. Então, a maioria dos servidores que nós temos hoje na prefeitura, para ser servidor, a gente já mencionou isso, ele precisa ser aprovado em concurso público. Então, antes da gente, quando a gente estiver adicionando um funcionário novo, um servidor novo, a gente vai precisar indicar, beleza, você está cadastrando um servidor efetivo, mas qual foi o processo de provimento que esse servidor entrou, né? Em qual foi o concurso dele? Por quê? Porque isso, pessoal, acontece muito, né? Da gente hoje ter profissionais antigos que, quando vão se aposentar, ingressam lá com a entrada da aposentadoria e a aposentadoria chega lá para homologação do Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas vai atrás das documentações desse servidor. E a documentação que é mais básica, que é a nomeação, informando qual é a origem, qual foi o concurso que contratou aquele servidor, muitas das vezes, às vezes não é encontrada. E aí isso causa um trabalho, porque aquele servidor que queria se aposentar tem a sua aposentadoria barrada, justamente porque a documentação desse embasamento, dessa contratação, acaba se perdendo ao longo do tempo ou faltando. E aí, com isso, o Tribunal de Contas não chega a homologar. E aí a gente idealizou essa tela, que é bastante simples, que aqui a gente vai cadastrar os processos de contratação, seja ele servidor efetivo ou temporário. O SGC, o pessoal que é cargo comissionado, não precisa entrar nessa tela. Por quê? Porque a porta de entrada deles é o próprio SGC e as informações já estão todas lá. Então vou aqui para vocês explicar como é que a gente cadastra um processo de concurso e seleção nessa tela. Lembrando, pessoal, que assim como a tela de legislação, essa tela de concurso e seleções
para as unidades setoriais de RH, elas só vão estar disponíveis na opção de visualização. Por quê? Porque hoje quem gerencia a parte de concurso e seleção é a célula de suprimento de pessoas que fica dentro da COGESP, né, da Coordenadoria de Gestão Estratégica de Pessoas, dentro da CEPOG. Então, quem vai gerenciar essa tela é a CESUP. Então, a CESUP será responsável por entrar dentro do sistema e cadastrar todos os concursos públicos, todas as relações públicas que estão sendo aplicadas dentro do município de Fortaleza. E o processo é bastante simples. Aqui, nessa tela inicial, a gente tem a gridezinha de filtros, que eu posso filtrar pela descrição ou pelo tipo, e aqui é os tipos que a gente tem: concurso, para servidor efetivo, seleção pública para temporário e médico residente, e estagiário, seleções de estagiário de nível médio e de nível superior. Eu vou cadastrar aqui uma telinha, vou clicar e vou cadastrar um processo de concurso público. Vou clicar no botão de adicionar. Quando eu entro no botão de adicionar, a primeira coisa que ele vai me pedir é os dados básicos do que eu quero cadastrar. Então, eu vou cadastrar um concurso público. Concurso público, pessoal, para pedir um concurso público é necessário uma formalização, e essa formalização acontece via sistema de protocolo único. Então, o órgão que deseja cadastrar um concurso, ele vai entrar no sistema de protocolo único e vai colocar a sua necessidade, né? Vai abrir um processo explicando qual é a necessidade, quantas vagas disponíveis, e vai fazer essa solicitação para a CEPOG. A CEPOG vai receber o processo, vai analisar e vai dizer se aprova ou se não aprova a realização desse concurso público. Então, eu vou botar aqui o nome. Aí vamos supor que o concurso esteja sendo aprovado, né? Então, a partir do momento que a CEPOG recebe o processo, ela vai vir aqui e vai cadastrar a denominação do concurso. Eu vou botar aqui da Guarda Municipal para exemplificar, porque aqui basicamente a gente vai cadastrar um edital, vai parametrizar todo o edital aqui dentro do sistema. Vou pegar aqui o último edital da Guarda para a gente simular. Então, vou simular esse concurso público aqui da Guarda. Veja qual foi a data de publicação. Vou simular aqui a data de publicação a partir de 1/1/2026. E a data final de validade. Validade de um concurso é até 2 anos, né? Prorrogável única vez por igual períodos. Então, eu vou botar aqui que esse concurso tem uma validade de até 2028. Vou salvar aqui a informação e vou cadastrar essa legislação. O que é essa legislação? Aqui é a legislação que embasa a realização do concurso público. Que legislação é essa, né? Geralmente vai ser uma lei que cria cargos ou uma lei que institui o plano de cargos do PCCS, né? Então aqui a pesquisa não é por digitação, né? Ele vai pesquisar pelo nome da lei, o número da lei. Eu vou botar uma lei qualquer aqui, vou clicar no botãozinho de salvar e mais abaixo aqui eu vou cadastrar as informações do edital. Que informações são essas? Primeiro é a questão do, se for lei, né, ou adicionar lei, mas geralmente é o edital de abertura do concurso. Vou preencher aqui o número do edital, que no caso aqui é esse aqui, 01/2023. Zero 01/2023. Vou botar a validade, né? Onde é que eu vejo isso? No próprio edital, pessoal, às vezes tem a validadezinha do concurso, ó. O prazo do validade do concurso será de 2 anos, contado da data de homologação do resultado final. Vou preencher aqui a data do edital. Que data que eu botei aqui? Eu vou botar a mesma data aqui de cima, de 1/1/2026. O número do DOM que foi publicado. O que é o DOM, pessoal? Diário Oficial do Município. E a data do DOM. E aqui eu vou botar o anexo do edital. O anexo do edital é o PDFzinho que a gente já conhece, certo? A gente vai anexar aqui. E cadastramos o edital de abertura. Depois de cadastrar o edital de abertura, a gente vai cadastrar as vagas daquele concurso, né? Então, se a gente descer aqui e observar um pouco mais sobre as vagas, ó,
O último concurso da Guarda Municipal, ele disponibilizou 1.000 vagas, né, assim distribuídos, 750 para ampla concorrência, 200 para negro e 50 para pessoas PCD. Então, eu vou vir aqui e vou cadastrar justamente essas vagas, vinculadas ao edital de abertura. Lembrando, ó, por ser concurso público, ele já parametriza aqui, porque concurso público só é aplicável à categoria de servidor efetivo. Então aqui eu não consigo nem alterar porque só tem a opção de servidor efetivo. Por ser de servidor efetivo, pessoal, esses concursos públicos são atrelados a um plano de cargos. Por quê? Porque todo servidor efetivo, ele é enquadrado em algum plano de cargos. No caso da Guarda Municipal, o plano de cargos, carreiras e salários da Guarda Municipal é esse aqui, Guarda Municipal e Defesa Civil. Dentro desse plano de cargos, a gente tem alguns grupos. O que é esses grupos? Os níveis. É um agrupamento de cargos, né? Então, que a gente mencionou lá no módulo de gestão da informação. Os guardas municipais estão aqui dentro da segurança pública. Nível categoria. O que é esse nível categoria? É os níveis de graduação, né? De patentes dentro do plano de cargos. No caso lá da guarda, a pessoa entra como guarda municipal, depois ela vai ascendendo na carreira, vai se promovendo e progredindo na carreira, vai virar um subinspetor e o último cargo lá na carreira de guarda, ela vai virar um inspetor. A pessoa, quando entra no concurso, vai entrar no inicial de carreira, na função de guarda municipal, e a carga horária hoje deles são 240 horas, né, mensais. E aqui eu cadastro as vagas. Ampla concorrência vai ser 750 vagas. Então já vou botar aqui 750 vagas. E a origem da vaga? A origem da vaga pode ser 2. Provimento original, ou seja, aquela vaga está disponível e a gente vai prover ela. Ou substituição. Uma pessoa que saiu e precisa ser substituída, a gente bota aqui como substituição. Vou salvar essas vagas. Então, já cadastrei aqui 750 vagas, vou cadastrar o restante. Vaga, e aí ele já guarda as informações que eu preenchi anteriormente. Segurança Pública, inicial de carreira, Guarda Municipal, 240 novamente. Essa vai ser para negros, né? Provimento original, quantas vagas? 200 vagas. Vou botar aqui as informações das vagas para cota racial. E mais abaixo também vou cadastrar as vagas para deficientes. Grupo Simbologia, Segurança Pública, Inicial de Carreira, Guarda Municipal, 240. Todas as informações dessa tela, pessoal, por que já vem boa parte filtrada para mim? Porque o sistema já está buscando lá do módulo de gestão da informação, que como a gente explicou nas aulas anteriores, ela é embasamento, né? Ela serve como subsídio de informação para todos os demais módulos. Então, a partir do momento que eu filtro aqui o plano de cargos, ele já vai trazer os grupos e simbologia do plano de cargos, qual é os níveis de categorias desse grupo, qual é a função presente nesse nível de categoria. Então, tudo isso o próprio sistema ele já faz. Eu vou botar aqui 50 vagas para PCD, provimento original, e 50 vagas. Vou cadastrar aqui, então cadastrei todas as 1000 vagas aqui dentro. E o que é que o sistema tem que fazer nessa tela? Ele tem que controlar. Então, por exemplo, o órgão guarda municipal não poderia nomear 1.001 pessoas. Por quê? Porque no edital disponível a gente só tem 1000 vagas. A partir do momento que eu tentasse incluir a vaga 1001, se eu já tivesse as 1000 ocupadas, é para o sistema fazer o barrar. Por quê? Porque naquele concurso público, né, se a gente dizer que a pessoa está sendo nomeada nesse concurso público, o sistema precisa entender justamente que as vagas estão ocupadas e não podem deixar de prosseguir, né? Não pode deixar o usuário preencher. Então, assim como a parte de concurso público, a gente depois vai detalhar como é um processo de seleção temporária, estagiário de nível médio e nível superior, mas a tela de cadastro é bastante semelhante. A gente cadastra o edital de abertura com as vagas e depois vai cadastrando também as informações que aparecem no decorrer do concurso, né? Porque depois do edital de abertura a gente tem as provas, depois vem o resultado final, depois do resultado final a gente tem a questão do ato de homologação do resultado final, depois começam as convocações, aí caso seja necessária a prorrogação é feito um aditivo, né, do edital de abertura, caso a gente chame mais vagas, é um aditivo no edital de convocação, e aqui nessa telinha é onde a gente vai gerenciar todas as demais informações.
Então aqui a gente finaliza essa tela de concurso, né, e seleções explicando de que forma a gente acrescenta o concurso, e nas próximas aulas a gente ensina como adicionar os demais tipos de provimento.